emaranhado de sentimentos, pressão, tristeza, falta de energia para fazer qualquer coisa e uma enorme dificuldade de lidar com as perdas. Um estado mental que nos leva a acreditar que não existe saída, mas existe. O Caminhos da reportagem vai revelar o que é a chamada dor da alma, vai mostrar que ela pode ser controlada e até mesmo curada. Você vai entender por que a depressão atinge 1 em cada 4 pessoas no mundo, que essa doença pode se manifestar em várias etapas da vida e que, sem a devida atenção, ela pode levar à morte. Nunca pensei de ter essa depressão, não. A gente fala assim, o pessoal pensa que é brincadeira, não. É uma das doenças mais tristes que eu vejo. Você não sente dor assim, igual, por exemplo, uma doença de câncer, né? Que aquilo ali é como se fosse uma ferida viva cada dia progredindo. E esse já parece que é o mal da alma da gente. Quando eu era criança, eu não entendia o porquê de dizerem que palhaço, na verdade, é triste. Muitos, inclusive, a maioria tem aquela gotinha, né, na sua maquiagem, na sua pintura. Se alguém perguntasse assim, como você se definiria? Ah, uma palhaça. Uma palhaça em que sentido? Uma palhaça mesmo nesse sentido de gostar de fazer as pessoas alegres, mas, ao mesmo tempo, estar num sofrimento profundo. Hoje, a OMS, na sua última estatística, ela disse que nós temos cerca de 650 milhões de pessoas deprimidas no mundo. Olha o quanto que isso é grave. 50% dessas pessoas curam e nunca mais tem nada. 50% dessas pessoas vão ter um segundo episódio. Quando tem um segundo episódio, 70% a 90% das pessoas vão ter um terceiro episódio. E se deixou ter um terceiro episódio, acima de 90% de chance de ter um quarto episódio. Paixão e sensibilidade são boas palavras para descrever hoje o trabalho deste jovem fotógrafo, mas nem sempre foi assim. Por trás deste talento, há um sobrevivente da depressão. Desde a infância, Bernardo enfrentou questões que contribuíram para que a doença se desenvolvesse. Eu sofria um grande problema de bullying. Eu levava porrada quase todo dia, eu chegava em casa, só que eu não falava nada por medo de falar e no outro dia chegar e apanhar mais. Hoje eu tenho os meus 2 dedos quebrados, que hoje eu voltei a mexer por causa do hospital do Sara Kubitschek, que eu fiz 1 ano e meio de tratamento, processo de bullying pesado. As agressões que você sofreu, as agressões físicas e verbais. Era muito mais verbais, o que eu particularmente acho que é muito mais forte, porque é o trauma psicológico. Na mesma época das agressões, o adolescente enfrentou o fim de um namoro. Só gostava muito dela, mas por alguns problemas que não dava mais para eu continuar num relacionamento, eu teria uma tristeza muito grande. E todos os problemas que eu tinha naquele período anterior ao ensino médio começaram a voltar e ter mais intensidade por outros problemas, a entrada da adolescência. Não é um único episódio e muitas vezes você não encontra um episódio que foi o gatilho. A depressão seria a vivência de perdas de uma forma constante, frequente, sistemática e uma certa dificuldade de manejar essas perdas. O que significa isso? Significa que a pessoa vinha bem até um determinado momento da vida e em um determinado momento ela deprime. Isso tanto pode começar de maneira lenta, mudando aos poucos sem ser tão perceptível, quanto pode ter um início mais abrupto. E você começa a ficar doido, o que você quer da vida, e todo mundo fala, o que você quer da vida, e aí começando a piorar. E aí minha situação quando começava a ficar mais preta. A depressão é um cachorro preto, que é the black dog, que eles falam. Eu tinha um cachorro preto. Seu nome era depressão. Sempre que o cachorro aparecia, eu me sentia vazio e a vida parecia tornar-se mais lenta. Ele me surpreendia com uma visita sem razão ou ocasião. Atividades que antes me traziam prazer, subitamente pararam de fazê-lo. Para mim era tudo nada.
Tipo, eu ia para as coisas, nada tinha emoção, nada, não tinha, eu não tinha sentimentos. Perda do elan vital, perda da vontade de viver, perda do brilho para a vida, perda do interesse pela vida, que é algo que as pessoas expressam assim: eu não vejo graça em nada, eu não vejo prazer em nada, eu estou sem enxergar o mundo colorido, eu enxergo o mundo cinza. O sujeito que vivencia esse transtorno, ele assume um estado emocional de desinvestimento na realidade, nas suas expectativas, nos seus desejos. Num certo sentido, é um transtorno da desistência. Tão difícil de explicar, mas nada era bom. Sentado não era bom, vendo televisão você enjoava de tudo, que não distraía. Você ia dormir, mas dormia com dificuldade, muito ruim. Perde o apetite, fiquei magrinha. A tristeza, e além desses outros sintomas mais que a gente chama de vegetativos, né? Mais de mudanças no corpo, né? De como o corpo funciona. Além desses esses sintomas têm que estar presentes a maior parte do tempo, por pelo menos 2 semanas seguidas. E principalmente, são intensos o suficiente para me trazer prejuízos na qualidade de vida. Eu deixei de cuidar da minha casa, dos meus filhos, do meu marido, dos meus afazeres na igreja. Eu parei de trabalhar. Como detectar a depressão? Porque nem todo mundo fica antissocial, isolado. Tem gente que vai à festa todos os dias e você crê que a pessoa está ótima. Você percebe que a pessoa está de alguma forma exagerando ou se excedendo, seja no sentido de se retrair, seja no sentido de superinvestir. Se eu deixar os outros alegres, eu acho que eu vou ficar feliz. Então, assim, por mais triste que eu esteja, a alegria dos outros vai me contagiar. Nossa, sua mãe é tão legal, não sei o quê. E muitas vezes médicos mesmo antes, não, porque eu desconfiava de ter depressão. Só que eles, por conta dessa alegria, muitos diziam assim: não, nunca, tá longe disso. É difícil de diagnosticar muitas vezes, porque são formas aceitáveis. Então, hoje a sociedade exige que todos sejam felizes, alegres, é o que as redes sociais exigem, não é? Seja feliz, seja alegre, que tenha sucesso. As pessoas levam muito tempo para perceber que entraram num processo depressivo, porque diferente de uma doença fisiológica, né? Assim, eu quebrei um dedo, é fácil de ver, eu quebrei um dedo, né? Tô super gripada e você, né, tá com o nariz correndo, tá com febre, etc. A depressão não, ela não é tão clara, e ela começa devagar, até chegar um momento em que você está disfuncional. Você já não consegue mais levantar para trabalhar, você não consegue sequer comer muitas vezes. Numa consulta ao clínico geral, eu expliquei isso. Eu falei: olha, eu estou sentindo isso, mas eu não sei se é depressão, eu não sei o que é. E o que você falou que você sentia para ele? Então, eu falei: olha, eu estou me sentindo fraca, verdadeiramente fraca, sem força para nada. Tanto para ter uma atitude, para ir ao trabalho, eu não tinha força para levantar. E aí a medicalização, por exemplo, ela pode esconder muito os sintomas da depressão, porque o sujeito vai se medicalizando, então é remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para ficar alegre. A depressão é um transtorno mental, no sentido de que a gente tem que considerá-lo como doença e não como um problema de caráter, como um problema de personalidade. A depressão ela pode ser de leve a grave. Às vezes uma depressão mais leve dá para ir levando. O problema é quando esses sintomas de depressão mais leve duram muito tempo. A depressão moderada, ela já começa a criar algumas inabilitações. Dificuldade para acordar, o sono mais diminuído ou aumentado, a fome diminuída ou aumentada, a memória já mais ruim. E começa a inabilitar algumas pessoas, por exemplo, nas relações sociais, nas relações de trabalho, nas relações afetivas, nas relações familiares. A depressão grave é aquele quadro de depressão em que a pessoa fica no estado de
total falta de condição de ter uma boa relação com o mundo. Ela está ligada às chamadas catecolaminas internas. São substâncias que nós temos no sistema nervoso central que faz a comunicação entre o neurônio e outro. Então nós temos ali serotonina, noradrenalina, dopamina, que todos acabam tendo um envolvimento na depressão. A expressão bioquímica da depressão é uma diminuição da concentração de serotonina, mas nós não sabemos se é a diminuição da concentração de serotonina que causa a depressão ou se é a depressão que leva à diminuição da concentração da serotonina. Estes fatores bioquímicos causam uma dor profunda na alma, mas o que é pior, da depressão podem surgir outras situações ainda mais complexas, as chamadas comorbidades. Co é conjunto, morbidade é doença. Então são a existência de duas doenças juntas numa mesma pessoa. Então a pessoa pode ter depressão e pode ter TOC. Transtorno obsessivo-compulsivo é o caso desse advogado, casado há mais de 20 anos com essa assistente social. Quando começou, antes de nos casarmos, nós pensávamos que fosse uma depressão, porque ele começou com aqueles sintomas de tristeza, desânimo, choro e outros e mais. No caso dele, era mais assim o que se chama de catastrofização, medo de muitas coisas. Eu já percebia antes mesmo dessas crises, quando na época do trabalho, que ele conferia diversas vezes os bolsos, chegava até a rasgar os bolsos, não era isso? Há 5 anos, após uma década e meia de tratamento errado, a patologia de Dinaldo finalmente foi diagnosticada com precisão. Eu fico imaginando que se desde cedo ele tivesse sido tratado como uma pessoa que sofre de TOC, talvez ele não tivesse chegado a esse estágio que ele está agora, né? Não chegaria não. Pois é. Porque esses sintomas vêm desde adolescente. A gente sabe que o diagnóstico desse tipo de doença é muito difícil de ser feito, não é uma coisa simples, é um diagnóstico clínico puramente, não existem exames, tomografias, ressonâncias que mostrem esse tipo de diferença, então não tenho como dizer exatamente, detalhadamente, o que foi que aconteceu durante esse processo, né, durante todos esses anos, mas de fato o tratamento é diferente. E rapaz, seja otimista, você voltou bem melhor. Além do TOC, a depressão ainda pode ser associada a muitas outras enfermidades. A associação, por exemplo, de depressão com transtorno de ansiedade é altíssima. A depressão pós-infarto é alta. A depressão pós-apresentação de um câncer também é alta. Depressão pós-cirurgia é muito frequente. E com isso ela vai desenvolver uma série de sintomas, como o isolamento, a tristeza, e aí não vai comer, ou vai desenvolver anorexia, ou vai desenvolver bulimia, ou vai desenvolver alcoolismo. Em homens, o que é mais comum é dele desenvolver o alcoolismo, passar a beber muito. E como o álcool é um depressor do sistema nervoso central, acaba que com o passar do tempo a pessoa começa a ficar deprimida em função do álcool. E nas mulheres, o que é mais comum é da mulher deprimir, e como forma de tentar atenuar, aliviar o sintoma, ela começa a beber. And that's like a real drug, isn't it? This is someone who is trying to disappear. O transtorno mais grave é o transtorno bipolar, onde a depressão vai se manifestar de uma forma mais grave, em contrapartida à mania ou à fase de compulsões. Eu era caloura da Universidade de Brasília e tive minha primeira crise, que aí na época meus pais me levaram ao psiquiatra e foi detectado que eu tinha um transtorno bipolar. Tive uma crise de euforia, de mania na época, né? E de lá pra cá, até de 2006 eu tive algumas crises, algumas recaídas, ficava um tempo bom, depois voltava. E desde 2007 pra cá, assim, são mais de 8 anos de estabilidade. Mas assim, para chegar até aqui, esses anos de estabilidade, eu passei mal um bocado na época, né? Você pensa em morrer, pensa em morte, tentativa de suicídio. Depressão é a maior causa de suicídio, são os transtornos afetivos. E nós temos cerca de 1 milhão de suicídios no mundo por ano. No Brasil, nós temos 12 mil suicídios por ano.
Isso dá um suicídio a cada 45 minutos. No Brasil, as regiões Sul e Centro-Oeste são as que mais registram suicídios, segundo o Ministério da Saúde. Em Goiânia, cidade onde o índice é considerado elevado, a cada 100 mil habitantes, 6,4 morrem de suicídio. A equipe do Caminhos da Reportagem conversou com uma psicóloga especializada em prevenção e tratamento do comportamento suicida. Nós temos fatores de ordem psiquiátrica, de ordem psicológica, de ordem social e sociodemográfica. Mas um quadro de doença psiquiátrica é um fator. Uma perda não resolvida, não elaborada é um fator. Uma perda, uma violência sofrida na infância é um fator também, né? O isolamento social é um fator. A depressão levou embora o marido da cantora Cláudia Bosley em setembro de 2013, quando ela estava grávida de 5 meses. Baixista do grupo Charlie Brown Jr., Champignon, como era chamado o músico Luiz Carlos Duarte Jr., pôs fim à vida aos 35 anos de idade. Isso aconteceu apenas 6 meses após a morte do vocalista da mesma banda, o Chorão. No caso dele foi um somatório de coisas, né? Aí teve o luto também, a falta do amigo, parceiro da banda e tal. Ele sempre foi uma pessoa muito feliz e com picos de tristeza, assim, que eu pude perceber na minha vida com ele. Muito alegre, mas também quando batia uma tristeza ele queria ficar em casa. Ele se isolava, tinha problemas para dormir e problemas de gastrite. Muitas vezes a gente conversava sobre isso, terapia, vamos fazer psicanálise. E ele até demonstrava interesse, mas ele estava tão atarefado com as coisas que ele não conseguiu achar um tempo. Eu nunca imaginei assim, que ele pudesse chegar a esse ponto, até pelo contrário, assim, ele falava de suicídio, que era o pior tipo de morte, enfim. É justamente entre artistas que a história deixa claro que a depressão é uma doença que sempre existiu. Nascido em 1770, Beethoven, um dos maiores compositores da humanidade, era portador de transtorno bipolar. Tornou-se alcoólatra e morreu de cirrose hepática aos 57 anos. De 2 séculos para cá, com a descrição da insanidade maníaco-depressiva, que descrevia bem o polo depressivo e identificou perfeitamente pacientes que só tinham depressão, que não tinham o polo eufórico. De qualquer forma, nas duas situações de depressão e de mania, o sujeito está desvinculado da realidade dos objetos, ele não consegue manejar mais a sua satisfação, a sua frustração, ele não tem mais um controle sobre esses recursos, não é? Um dos grandes pintores de todos os tempos, o holandês Van Gogh, autor do Autorretrato com Orelha Cortada, ele registrou a automutilação cometida 2 anos antes de se suicidar, aos 37 anos, em 1890. Também era bipolar. Os brasileiros Machado de Assis e Clarice Lispector vivenciaram a depressão e fizeram dela tema recorrente em suas tramas. Eu gosto dos olhos que sorriem, dos gestos que se desculpam, de toques que sabem conversar e de silêncios que se declaram. E depois do intervalo, Caminhos da Reportagem vai mostrar que a depressão pode acontecer em todas as idades, inclusive na infância. Você vai entender como a doença pode se manifestar em cada etapa da vida. A depressão ela ocorre com muito mais frequência do que a gente imagina nos 2 extremos da vida, na infância e na senilidade. Então, nesses períodos é necessária uma atenção especial. A gente imagina que criança não deprime, deprime muito. A depressão na infância e na adolescência, elas têm um diagnóstico
um pouco mais complicado, porque tanto a criança quanto o adolescente tem muita vitalidade. É que a criança cicla muito rapidamente. Ela está deprimida de manhã e de tarde não está. Fica deprimida uma semana e na outra semana está boa. Esse ciclar é normal para a criança. Então é necessário que os pediatras brasileiros aprendam a fazer mais diagnóstico de depressão para que essa criança possa ser tratada mais precocemente. Um dos pontos relevantes, né, nessa questão da depressão na criança e no adolescente é a irritabilidade, a agressividade, além do desânimo, que é uma preguiça para tudo. Porque a criança, diferente do adulto, ela não sabe externalizar os seus sentimentos, né? Então, às vezes, a partir de um desenho, a gente usa muito o desenho da família, né? E a gente vê como essa criança se vê nessa família, né? Por recursos lúdicos também, através, né, de uso de brincadeiras, como que é o engajamento da criança na brincadeira, se há o interesse. Hoje, aos 19 anos, Bernardo já entende que todos os sentimentos que o atormentavam na infância tinham um nome: depressão. Desde a terceira série, quando eu estava no Santo Antônio, eu já enfrentava problemas de socialização no colégio. A depressão se agravou com as inúmeras mudanças de escolas pelas quais ele passou. Quando eu entrei então nesse outro colégio, que foi na quinta série e na sexta, eu sofria um grande problema de bullying. Saí desse colégio e fui para outros 2 colégios depois dele. Eu repeti de ano, também por problemas desse gênero, mas também por ir muito mal no colégio, e aí foi quando eu comecei a frequentar mais as psicólogas. Quando ela está agressiva, irritada, ela ainda tem reação, ainda está num patamar um pouco melhor. Mas quando eles ficam extremamente apáticos, justamente pela escassez desses neurotransmissores, aí a gente tem as depressões mais graves. Eu sofria muito bullying por causa da minha altura, por causa do meu peso, etc. Então, tinha coisas que me machucavam muito e que hoje ainda me machucam. O que essa criança pode fazer que a motive, que ela acha que pode fazer bem, que ela possa se engajar? Eu acho que isso pode colaborar também. Foi um presente que ganhou do pai aos 15 anos que salvou Bernardo da doença, uma máquina fotográfica. Eu saí de todos os psicólogos, eu não aguentava mais o tratamento. E eu falei, eu vou fazer da fotografia a minha válvula de escape, o meu tratamento. Hoje ainda tem palavras que, tipo, se as pessoas usam contra mim, tipo, eu ainda meio que me fecho, só que hoje eu já me imponho. Naquela época eu não conseguia me impor. Hoje eu já sei controlar essa raiva, essa tristeza. Eu sempre digo que para a depressão tem que ter um trabalho multidisciplinar. Os pais têm que estar envolvidos, pediatra, psicólogo. E às vezes, dependendo da intensidade desses sintomas, vamos supor, a criança não está conseguindo dormir, está afetando, por exemplo, está com prejuízo no rendimento escolar, né? Tá com alterações no apetite. Às vezes é necessário o uso da medicação. A hiperatividade, né? Então, às vezes a criança responde, a maneira que ela tem de se defender daquela depressão é tendo um comportamento psicomotor muito agitado. Ambos os pais trabalham, o pai e a mãe, né? E às vezes, por conta disso até, acabam colocando a criança em uma atividade atrás da outra. Então as crianças se queixam muito, que meu pai não me ouve, né? Meu pai não tem tempo para ouvir, me escutar o que eu tenho para dizer. E eu acredito que pode estar faltando para essas crianças um espaço do brincar. E o brincar, ele é fundamental para a saúde mental. A gente precisa realmente falar, né, da depressão pós-parto, porque ela é o distúrbio de maior incidência no pós-parto. A média, né, brasileira é de 13,5%,
das mulheres, né, das puérperas. É mais ou menos uma média mundial de países desenvolvidos, né, onde a questão financeira não seja tão grave. Na África, por exemplo, ela pode subir até 40% dos casos. O que acontece com a mãe pode interferir com o bebê, porque uma mãe que está fazendo um processo depressivo, né, ela acaba que, de alguma maneira, na relação, transmite algo para esse bebê, vamos pensar assim. Então a gente investiga desde a gestação, como que foi essa gravidez, foi uma gravidez planejada, né? Como que foi a receptividade, né? Tudo isso. A gravidez da Helena foi uma gravidez muito desejada e sem intercorrências mais sérias, né? Então foi uma gravidez muito feliz. Nem mesmo o fato de ser psicóloga livrou Malu de ser vítima da depressão pós-parto. 72 horas após o parto, que é quando a gente recebe alta normalmente, eu já estava me sentindo muito ansiosa e muito insegura de voltar com o bebê para casa. Sintomas físicos, né? Um cansaço, uma tristeza profunda, uma desesperança, um sentimento de impotência cada vez maior. Altos níveis de estresse no pós-parto, sobretudo nas mães de primeira viagem, né, que não conhecem ainda o que é ser mãe. Ao mesmo tempo, você tem um contexto cultural que pressiona muito essa mulher, né, questões de gênero que colocam na mulher a responsabilidade pelos cuidados do bebê. Eu comecei a ter pensamentos de que alguma coisa ruim de fato podia acontecer com ela. Então eu ficava com ela o tempo todo do meu lado, comecei a ficar com ela o tempo todo no meu colo. Para dormir eu punha ela em cima de mim, porque eu tinha medo que ela morresse dormindo, tivesse morte súbita, e então eu queria sentir a respiração dela. Se culpa porque quer sair correndo, se culpa porque não queria, porque está em choque com a realidade do que é ser mãe. Então, tudo isso são elementos que tornam essa depressão muito mais intensa e que requer uma intervenção muito mais rápida. As pessoas olham para você, mas como assim? Teu bebê é saudável, teu bebê é lindo. Aí você desmorona mais ainda, né? Então, se você tiver mal um dia, mais chorosa, se você não estiver gostando muito dessa história de ser mãe, isso é normal. Mas dentro, né, a psicologia descobriu isso, que a diferença entre o normal e o patológico é só a intensidade. O maior risco para uma mãe com depressão pós-parto não é fazer nada com o bebê, mas fazer com ela, como em qualquer depressão. Entre os possíveis gatilhos para a depressão está a dificuldade de lidar com problemas do trabalho. Hoje o trabalho tomou uma dimensão muito central na vida das pessoas. E muitas vezes é aí, em pequenos comentários ácidos, em pequenas decepções no trabalho, ou a percepção de incompetência no trabalho, porque ela vem, por exemplo, de um assédio moral. Eu fazer algo que eu não gosto, e são muitas horas na semana que eu estou me agredindo. Isso ao longo de uma vida, ao longo de um período, é muito difícil você não desenvolver uma doença crônica. Professora há 23 anos e apaixonada pela profissão, Ivana entrou em depressão por questões relacionadas à sala de aula. Eu utilizava de outros recursos, outros meios para atingir os alunos, né, de uma forma que não fosse tão entediante para eles e nem para mim, né? E realmente eu alcançava os alunos. Só que aí você começa a incomodar, porque você não está igual aos outros, né? E aí ele às vezes começa a te oprimir. E aí você adoece, que foi o que aconteceu comigo. Cada vez que eles me ameaçam lá no serviço médico, a gente vai te aposentar, a gente vai te tirar dessa escola. Eu morro de sofrimento, né? Eu choro. Depressão é uma projeção de que em 2020 seja a maior causa de afastamento do trabalho no mundo.
Apesar do magistério ter levado Ivana à depressão, as filhas se orgulham da professora que ela é e planejam seguir a mesma profissão. É difícil para a família, para quem está vendo de fora também, né? Porque acha que é à toa, acha que é drama e tal, mas não, tem um motivo, né? Ela sofre pelos alunos, os professores sofrem. E muita gente não vê como uma doença, né? É frescura, ou não, é para chamar a atenção, e não é. Aqui é uma lata de versos, né? Isso é legal, eu gosto. E aí, você vai me oferecer uma? Eu vou. Tomara que seja uma mensagem boa. Então. Do céu caiu um lencinho bordadinho de ABC e nele estava escrito como eu gosto de você. Adorei. Que bom. Para cada homem com depressão, há 2 mulheres atingidas pela doença. Mas quando se chega no período da menopausa, essa proporção aumenta. Passam a ser 3 mulheres para cada homem. A gente tem que ter cuidado para não ter aqui um preconceito de achar que é normal, o idoso só querer ficar em casa, não querer sair, não ter sua vida social, não. É natural que a pessoa mantenha um nível que vinha mantendo antes. Então, se a pessoa gostava de ir à igreja, se tinha um grupo de amigos que ia para festa, que se reunia para viajar, para ir para o bingo ou qualquer atividade que a pessoa goste, se ela começa a deixar isso de lado e a se isolar, isso também é outra coisa que tem que chamar a atenção para a possibilidade do idoso estar deprimido. E eu tinha acabado de aposentar também, que é outro agravante para você ficar deprimida. Você não tem mais aquela vida ativa, aquela alegria, todo dia você se arrumar, pegar uma roupinha, vestir, passar um batom aí, né? Isso, o fato dos idosos estarem num momento da vida em que é fisiológico, né, começar a perder cônjuge, amigos importantes, amigos próximos, íntimos, isso também, começar a ter essas perdas de pessoas significativas também é um fator de risco para a depressão. Foi a morte das minhas irmãs pela perda, que a gente pensa que estando perto a gente faz alguma coisa, a gente quer fazer alguma coisa, e eu vi ela cada dia acabando, a gente não podia fazer nada. Mas a depressão é desse jeito, te pega numa hora que você está muito fragilizada, que você quer aquilo tudo de novo que você perdeu. Você quer ter sua casa, sua família, aquela alegria daquela reunião, e você nunca mais vai ter. Nos idosos, as emoções falam principalmente através do corpo. Então a pessoa não fala que está triste, a pessoa não se percebe triste. Mas o que acontece muitas vezes é que ela está sempre com uma dor, dói a perna, depois dói o peito, depois dói a cabeça. A pessoa vai a vários especialistas médicos, não consegue encontrar nada. É visto pela família como uma pessoa que quer o tempo todo se queixar só para chamar a atenção. Mas na verdade a pessoa sente dores, as dores são reais, mas é que a causa da dor é emocional. Pessoas que sofrem depressão crônica não tratada, eles estão sendo associados com Alzheimer, com demências, né? Porque vão deixando o nosso cérebro com ali áreas meio mortas, né? Por causa da depressão. Então a gente tem que tratar para ter um envelhecimento saudável. Se você tiver uma vida de acordo controlada que não precisa da sua atividade em casa, procura nem ser assim você fazer gratuitamente para ajudar. É importante, parar jamais, viu? E depois do intervalo, você vai conhecer vários tratamentos oferecidos no Brasil contra a depressão. Voltamos em instantes. Penso que todos os recursos que a pessoa puder usar para ficar bem, ela deve usar.
Apesar de eu ser cientista, não é, e psicóloga, não imagino que só tenha um caminho para as pessoas se ajudarem. Eu sempre digo que o mais interessante é que você possa trabalhar com diversos profissionais, que cada um possa acessar de uma forma mais completa, né? A nutrição tem um papel muito importante para o tratamento, como eu disse, e a prevenção desse tipo de patologia. E no caso de depressão mais avançada, ela pode ajudar no tratamento. Claro que com uma equipe multidisciplinar, né? A partir do momento que a depressão, os sintomas estão de moderados a grave, aí sim a necessidade do medicamento e sempre o ideal é fazer a associação junto com a terapia. Os resultados tendem a ser mais duradouros, a qualidade de vida tende a melhorar mais se fizer os dois juntos. Quem pôde atestar a eficácia deste tipo de tratamento no combate à depressão foi o humorista Chico Anísio. Considerado um dos maiores expoentes do humor brasileiro, Chico também deixou sua marca como ator, comentarista, compositor, diretor de cinema, escritor, pintor, radialista e roteirista. E o salário? Falecido em 2012, aos 80 anos, Chico deixou gravado um depoimento revelando que era vítima da depressão e que somente o suporte psiquiátrico que ele teve ao longo de 24 anos tornou sua vida tão produtiva. A importância da psiquiatria, no meu caso, é uma coisa, é vital como o ar que eu respiro, é uma coisa, Deus, se não fosse eu falar, porque ela é fundamental. Se não fosse isso, eu não teria conseguido fazer 20% do que eu fiz. Existe um preconceito tão grande que as pessoas acham que pode tratar sozinha, conseguir se livrar daquilo sozinho, como se depressão dependesse de ser rico, ser pobre, de ter um bom emprego, um mau emprego. Isso vai tornando cada vez mais difícil, a doença vai piorando. Depressão não é loucura. Aí o psiquiatra não significa que ele é doido. As pessoas acham isso. Psiquiatra não, psiquiatra ele não precisa de psiquiatra. Ele não é doido. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Felizmente, não foi o caso dessa funcionária pública aposentada. Logo nos primeiros sinais de uma depressão grave, ela buscou ajuda psiquiátrica. E meu marido chegou e falou, isso não está certo, isso deve ser uma depressão, né? Então vamos a psiquiatra aqui em Brasília e vamos ver o que ela fala. Ela passou antidepressivo e tudo, eu tomei antidepressivo, mas não adiantou. Aí nós fomos novamente na psiquiatra, ela falou, olha, no seu caso, então, como a sua depressão é muito forte, então você vai ter que fazer eletrovucoterapia. E aqui em Brasília não tem, só tem em Goiânia com o Dr. Salomão. Há mais de 45 anos, o psiquiatra Salomão Rodrigues trabalha com eletroconvulsoterapia em Goiânia. E embora a técnica seja antiga e cercada por tabus, ela é regulamentada e usada em vários países. Há uma confusão entre choque elétrico e eletrochoque. A eletroconvulsoterapia é o uso da eletricidade com finalidade terapêutica. Como o cardioversor, é feito um choque elétrico também, com muito mais voltagem, para um paciente que teve uma parada cardíaca e reverte aquela parada cardíaca. Então a eletricidade é muito utilizada na medicina desde há muitos anos. Agora, ideologicamente se faz uma confusão com choque elétrico para fazer tortura. Segundo a equipe médica, o método é indolor e seguro. E esse aqui são os transdutores que vão dar a carga, né, da corrente elétrica, que não é uma corrente elétrica própria para o procedimento, né, com ondas quadradas e um pulso ultra breve. E a gente vai trabalhar com duas drogas, né? Um remédio que tira a consciência do paciente e logo em seguida, depois dele estar, né, adormecido, a gente vai fazer um relaxante da placa mioneural,
que impede assim, as contrações do músculo, né? Os músculos voluntários eles param de agir para que quando o estímulo elétrico passe no paciente, ele não tenha as contrações típicas de uma convulsão. O paciente está adormecendo, perdendo os reflexos. Aí está passando o estímulo agora, que é calculado pela própria máquina, né? E assim que acaba o estímulo começa a crise. Que hora a gente observa nas pálpebras, né? Ou então nos pés, esses pequenos movimentos. E às vezes o paciente fica tão relaxado que nem essa parte motora a gente consegue perceber, só conseguindo perceber no próprio monitor. Na depressão, nós temos uma diminuição da concentração da serotonina na fenda sináptica. O que o ECT produz? Ele atua em todos os pontos no sentido de melhorar, como se fosse uma linha de montagem de automóveis, por exemplo. Tem um chassi, vem isso. Ele atua na linha inteira. Ele renova toda a linha de funcionamento da serotonina. O ECT é disponibilizado pela maioria dos planos de saúde. Entretanto, quase não há acesso gratuito pelo SUS, Sistema Único de Saúde. É indicado em casos de pacientes bipolares que migram facilmente do polo eufórico para o depressivo ou vice-versa, e também para idosos e grávidas que não podem tomar medicamentos. You did it all. A atriz americana Brooke Shields, por exemplo, fez sessões de eletroconvulsoterapia para combater a depressão pós-parto. O tratamento também é recomendado para depressões mais graves, com risco de suicídio, já que seu efeito é mais rápido que os antidepressivos, que geralmente levam 3 semanas para dar resultado. Eu fiz as 10 sessões, quando voltei eu estava bem melhor, e aí só tomando o antidepressivo para fazer manutenção. Eu acho que a eletroconvulsoterapia é boa, mas é uma emergência, porque ela tem o fator de deixar a pessoa muito esquecida, a memória atual esquecida e a passada também. Nós podemos ter um prejuízo temporário de memória, que é totalmente, completamente revertido em 4 semanas após a última sessão de ECT. Ela já teve bastante ruim mesmo, viu? Esquecimento, esquece, sabe? E não é porque ela quer, né? Hoje, Maria Beatriz leva uma vida normal com a família e com as esperanças renovadas. Eu defendo a tese, tenho defendido isso com certa insistência, que o médico de família e todos os médicos deveriam saber fazer diagnóstico e saber tratar 3 doenças: depressão, diabetes e pressão arterial elevada. A ida ao médico pode ser entendida como um pedido de socorro que ele não soube verbalizar. Não precisa se sentir constrangida de, nossa, será que vão estar achando que eu estou fazendo uma tempestade em um copo d'água? Não está se sentindo bem, está achando que o humor não está bom e está prejudicando na qualidade de vida, pode buscar ajuda profissional. Dona Venceslina teve sorte e foi ouvida pelo médico cardiologista dela. Tinha pressão muito alta e falou para mim para consultar psiquiatra que eu quisesse, mas eu estava com depressão. Eu estou tomando esses remédios, é crônico. A ideia é que o tratamento ajude a melhorar a qualidade de vida. Graças a Deus, hoje eu já tenho outras alegrias, né? Então a gente fica feliz com tudo que acontece com os filhos, com os netinhos que estão aí crescendo, né? Mas, gente, o café tá pronto. E é com essa simpatia mineira que a Dona Linda vai driblando a depressão e voltando a enxergar sentido nas pequenas coisas da vida. Ó, tem desse biscoitinho que tá feio, mas dá pra vocês provar. Para os que não têm plano de saúde ou não podem pagar um psicólogo e um psiquiatra, há alternativas no SUS. No Distrito Federal, por exemplo, o CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, ligado ao Sistema Único de Saúde, funciona na região de Samambaia.
O acolhimento não é restrito à população de baixa renda. Se estende a qualquer pessoa maior de 18 anos que apresente transtorno psíquico. A gente vai inserir ela em algumas atividades, que são grupos terapêuticos, oficinas, que são momentos lúdicos, que está relacionado com esse tratamento, além de atendimentos com psiquiatra, que aí entra a parte medicamentosa. Tão eficaz quanto a medicação, é necessário que a gente defenda os processos terapêuticos de recreação, porque eles remodelam a sua forma de pensar, o seu papel no mundo e o seu comportamento. Vera é uma das pacientes do CAPS de Samambaia. Desde adolescente, ela sofre com a depressão. Eu que agradeço, viu, dona Vera? Parabéns. Eu fico até emocionada, rapaz. Mas, graças a Deus, eu estou bem. Eu estou bem. Porque foi uma mudança na minha vida. Foi uma coisa que mudou a minha vida, foi vir para cá. Porque se eu estivesse em casa, eu estava lá. Estava em casa sem fazer nada. Estava lá debilitada no canto, no quarto lá, debilitada no vazio. Outra iniciativa que pode complementar o tratamento são as terapias de grupo. Aqui na Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília, desde 2010, o Grupo APTA, Núcleo de Mútua Ajuda às Pessoas com Transtornos Bipolares e Depressivos, se reúne todas as tardes de sábado para conversar e trocar experiências. Os encontros são mediados por psicólogos e psiquiatras. Como não é permitido filmar os depoimentos, nós vamos deixar vocês aqui fora, ok? Viviane participa do grupo desde que ele foi iniciado. Como a bipolaridade dela está controlada há muitos anos, hoje ela está apta a ajudar os demais. Eu tenho um site que é www.coachesdesuperacão.com. Ela tem um canal do YouTube, eu faço postagem no Facebook, eu tenho um blog. O meu blog eu tenho desde 2006. Meu blog se chama Convivendo com a Bipolaridade. E lá eu posto muita dica, várias coisas para ajudar a pessoa. Quando eu entendi que eu tinha que melhorar meu estilo de vida, ter uma vida mais saudável, quando eu passei também a ter autorresponsabilidade, não ficar fazendo de vítima, ver que eu podia tomar rédea da minha vida, o que eu podia melhorar. Então aí eu fui fazendo várias mudanças, né, para ter uma vida mais saudável. Tipo assim, acupuntura é bom, yoga é bom. A Hatha Yoga é uma das 14 práticas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde, que podem ajudar a superar ou controlar transtornos como a depressão. O Hatha Yoga trabalha com asanas, que são posturas psicofísicas, com práticas meditativas de concentração, trabalha com a respiração pausada, com retenções, tanto na inspiração como na expiração, e isso altera a química cerebral. Os exercícios ajudam a relaxar, te ajuda a concentrar mais no seu dia a dia, na sua atividade profissional, no seu lazer. A mudança nos gestos, a mudança no dia a dia, a tranquilidade que passa. Eu passei a dormir melhor, bem melhor. Muito legal, assim, pra gente da saúde estar observando isso, que aos poucos as pessoas precisam de menos remédio. Fora do SUS, há várias alternativas para controlar a depressão. Segundo a medicina chinesa, a cura está no próprio corpo. Então a gente trabalha desbloqueio das emoções, trabalha os órgãos que estão envolvidos com ela. Por exemplo, a gente trabalha as alegrias relacionadas ao coração, as melancolias do pulmão, as raivas do fígado. Tem a leitura da língua, alguns profissionais trabalham leitura de íris também. E para tentar entender realmente o que está acontecendo com aquele paciente. E a escolha dos alimentos é fundamental neste processo de redescoberta. Grande parte da serotonina, né, é fabricada no nosso intestino. Então,
por exemplo, um aminoácido chamado triptofano, né? O triptofano ele ajuda a produção da serotonina, né? Que está presente, por exemplo, na banana, né? Na aveia, alimentos ricos em ômega 3, né? Que vai ajudar também esse quadro no tratamento e na prevenção da depressão, né? Que ele atua nas sinapses, né? Na conexão dos neurônios, como o atum, sardinha, arenque, sair dos alimentos industrializados, né? Eu vi esses dias até uma frase legal, você descascar mais do que desembalar, né? Um ponto muito importante também para falar que é a atividade física. As danças circulares são as danças de todos os povos, todas as tradições, e ela vem de uma origem muito, muito, muito antiga. Eu me conecto, né? Eu vou trazendo fios do meu coração e levando para esse centro, e eu sinto que você está indo para o seu, e aí esse centro ele vira um grande coração. E esse respiro, essa coisa é conexão, isso é encontrar você dentro. A dança ajuda muita gente nesse processo de cura. Às vezes a gente vem pra cá triste, a gente começa a dançar e a gente sai daqui renovado. Voltei a me arrumar, a me maquiar, sabe? E fui renascendo, minhas filhas foram ficando felizes em casa. Deu uma outra energia. Então, a depressão, nunca mais. A natureza também pode oferecer atividades que operam milagres na vida das pessoas. Os jardins do Parque do Ibirapuera, em São Paulo, servem de palco para uma delas. Criada ainda na reforma psiquiátrica da década de 90, a ortoterapia encontra vários adeptos. Então, isso aqui é um tronco de uma árvore que caiu e a gente cortou esse pedaço. Então, é um material que veio do lixo. Fizemos os buracos e agora a gente vai plantar. E tem pessoas que estão há 10, 15 anos que buscaram essa atividade após uma aposentadoria ou uma viuvez ou uma mudança significativa de vida por uma doença física e ficam conosco criando. Eu estava passando por uma época muito difícil, que eu tinha perdido meu marido. E eu estava num quadro depressivo, mas na verdade eu nem sabia. Assim, não comia, não dormia, e eu estava assim, numa fase muito difícil. E assim, é um processo que a gente mexe com a terra, que a gente ajoelha, fica tirando a erva daninha e cavoca, e a terra é dura, e daí cavoca mais, e a gente vai vendo que as coisas vão acontecendo e vão acontecendo no interior da gente também. Nossa, assim, a gente tem muitos depoimentos de pessoas que estavam com depressão e vieram e começaram a entender o ciclo da natureza. É muito gratificante para a gente esses movimentos das pessoas, né? De promoção de saúde realmente. Tenho me sentido muito bem com o exercício físico, me dá mais energia. Hoje eu consigo dar atenção para os meus filhos, eu consigo cuidar deles. A fotografia, ela sim me salvou. Porque no momento que eu não conseguia falar para ninguém, a câmera é a única que me entendia. A depressão pós-parto é uma doença e tem cura, sim. É gratificante nesse momento ver como está a Helena e como que nós duas caminhamos juntas. Independente do transtorno mental, eu tenho um transtorno crônico, o resto da vida eu preciso fazer manutenção, tomar remédio. Independente disso, você pode ter uma vida feliz. Se você para de uma vez, você fica se isolando e dá nada da depressão.
Você tem que ter uma ocupação. Hoje, que nem a minha médica falava para mim, Cecília, a vida é mais. Eu falava, mais o quê? Com toda certeza, a vida é muito mais e vale muito a pena.